Na verdade, vamos sim começar então com um filme super curto que tem, que o Visit Jordan fez, que eu acho que fala tudo. Ele resume em 30 segundos, 1 minuto, o que eu acredito que pode descrever o que é uma viagem à Jordânia. Vamos lá? So, you say you've got a bucket list. You say you'd love to see the world wonders. You always talk about this fairy tale road trip that you'll do one day. You dream about diving deep into another culture, another people. Or how about diving deep into the world underwater and flying above it? You always say you want to go rock climbing. Not indoor, the real thing. You always say you want to explore the world's ancient civilizations. You talk about disconnecting from all the noise of your day-to-day life. You talk about wanting to lose yourself or find yourself in nature. To find yourself sleeping under the sky of 1,000,000 stars. Or maybe just floating at the lowest point on Earth. Is this your wish list? Or is this your do list? Well, what are you waiting for? Welcome to Jordan. Então, é exatamente isso. Sabe quando tem uma lista de coisas que a gente quer, né? Então, cada um tem um interesse, cada viajante tem um interesse. Eu quero viagem em família, eu quero uma coisa mais aventura, ou eu quero uma coisa mais histórica, eu quero com amigos, eu quero mergulhar, eu quero correr, eu quero verão, eu quero inverno, eu quero primavera, eu quero montanha, eu quero... Enfim, eu quero gastronomia, eu quero hospitalidade, eu quero cultura. O que você quiser, o bucket list que você fizer, a Jordânia checa todos. E eu acho que é isso que a gente tem que estar conversando com vocês ontem. Eu sou, sim, suspeita, muito suspeita. Eu já fui para a Jordânia mais de 80 vezes, muitos de vocês... E ainda tenho muito que aprender lá. E voltar, e volto, e voltaria, e vou voltar muitas e muitas vezes, tanto sozinha, como a trabalho, como com o marido, como com a família, porque sim, a Jordânia tem muito a oferecer. E eu sinto realmente que cada vez que eu for para aquele destino, para aquele país, eu aprendo muito mais. Eu me transformo de dentro para fora. E isso faz a minha vida muito melhor. E é isso que eu quero dividir um pouquinho com vocês hoje. Eu acho assim, como a gente está falando com os profissionais do turismo, né? Tem algo básico que eu vou falar, várias coisas que eu vou mencionar, como 1 mais 1 é 2. Por exemplo, sabemos no turismo que mais ofertas criamos, mais oportunidades geramos, certo? 1 mais 1 igual a 2, concordam? E também que mais sinergia a gente cria entre o passageiro e o destino, melhor é, mais resultado a gente tem. Então, com mais oportunidades de negócios, mais sinergia, chances são, mais sinergia a gente cria entre o passageiro e o destino. Aquela viagem perfeita, resultado, satisfação 100%. Mais uma vez, 1 mais 1 igual a 2, concordam? Outra coisa que a gente tem que entender também, e partir do princípio, quando a gente está trabalhando um destino, um itinerário, uma venda, é que a vida é o quê? A vida nada mais é do que um conjunto de momentos. E cada momento é um. Não é porque um passageiro virou para você e falou: nossa, eu adoro praia, há 10 anos atrás, que você só tem que oferecer praia para aquele passageiro. A gente muda, a gente aprende, a gente aprimora, a gente melhora, a gente se difere. Os princípios não, mas nossos momentos sim. Então, parte desse princípio que, como profissional de turismo, como pessoas que têm que inspirar, né, e satisfazer sonhos, criarem sonhos dos viajantes, cria oportunidade, gerem mais oportunidade, cria essa sinergia entre o destino e o passageiro, entendendo que os momentos são diferentes. Então, na verdade, eu acho que no final do dia, o que eu peço para vocês, não engessam. Não ingessa a oportunidade, principalmente com a Jordânia. E aqui eu vou entrar em algo muito importante. O que eu queria adressar para vocês agora? As percepções que se tem de Jordânia, né? É um país seguro? O que sabe-se? Sabe-se que está no meio do Oriente Médio. Gente, meio mesmo. Não tem nada mais no meio do Oriente Médio do que a Jordânia. É Jordânia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Palestina e Israel. É no meio. Então as pessoas pensam, seguro?
né? Tem aquela conotação, tem aquela percepção que o Oriente Médio não é seguro. Bom, tá no Oriente Médio já talvez não seja tão acessível. É acessível? Como é a logística? É acessível? É possível? Talvez não, talvez eu tenha que ir só pelos vizinhos. É essa percepção que se tem. A maior de todas é que a Jordânia é Petra. É Petra. Eu tive, juro por Deus, e meu time está aqui para não mentir, que várias pessoas me confirmaram presença no Roadshow de Petra. Com convite Jordânia. Então, é uma percepção muito forte. E, gente, Petra é sim uma maravilha desse mundo? É, e merece todos os créditos? Merece, mas Jordânia, Petra é um dos tesouros da Jordânia, isso tem que estar bem claro. Não, e outra coisa, quando é Petra, é um dia. Isso é injusto demais com o destino, com Petra. Vamos falar só de Petra, então? Não dá Petra um dia. Não dá, e essa é uma percepção que, né, Jordânia é um puxadinho, vamos dizer. É um puxadinho. Estou indo para Israel, faça um puxadinho para Petra. É o que fazem. Ou então, os mais aventureiros acreditam que Jordânia tem que ser com Egito e Israel. Esses são super criativos, inovadores e vendem Jordânia com Egito e Israel e é só. Tem alguma percepção que está faltando adressar? Tem alguma outra coisa que você saiba da Jordânia, além desses 4 pontos? Não, por favor. Cultura, né? Bom, mas todos concordam que essas são as percepções que se tem. Então tá bom, eu te pergunto, o que é isso? É um unicórnio? O que é isso, gente? Por favor. Eu adoro falar sozinho, eu sei, mas eu também gostaria de uma participação. É um unicórnio? É um cavalo? Uma pessoa com uma cabeça de unicórnio. Ou um cavalo? Enfim, gente, não são porque temos percepções que elas são a realidade. Essas percepções não necessariamente são a realidade, e é isso que eu quero apontar para vocês, que é muito importante. Bom, a gente vai começar com aquela parte do seguro, né? Eita, nós, eu acho que é uma beleza quando escuto brasileiro perguntando se a Jordânia é segura. Brincadeira, né? Pra ganhar aqui. Me dá até dor de barriga. Eu falo, como assim? Você mora onde? No Brasil? O que está acontecendo? Gente, a Jordânia, a Jordânia é um destino. Primeiro, que um dos pontos mais interessantes, a Jordânia não tem uma gota de petróleo. Uma gota de petróleo. Então isso já faz que ninguém quer brigar por ela. Ninguém precisa da Jordânia. O que é muito bom. A Jordânia, todos os países vizinhos da Jordânia têm esse reconhecimento que o destino é muito neutro. E eles precisam da Jordânia segura também para manter o Oriente Médio seguro também. Prosperando, tá? A Jordânia é o único país que tem acordo de paz do Oriente Médio, que tem acordo de paz assinado com Israel há muito tempo atrás. E isso vem de uma liderança da Jordânia de anos e anos e anos. Começou com o late King, rei Abdullah I, o rei Hussein, que foi uma pessoa incrível, que sempre preservou a todo tempo no seu país o respeito e a tolerância. E continua sendo assim com o rei Abdullah II. Tá? Então isso está na veia, está no DNA do jordaniano, não só do povo, mas da liderança. E a gente sabe como que quando tem um líder bacana, tudo funciona melhor. E é isso que tem a Jordânia. É sim um território de paz, é sim um território com uma liderança incrível e com uma tolerância e respeito a todo tempo. Em frente de mesquitas você tem igreja, você tem muçulmanos, você tem cristãos, você tem judeus, você tem um pouco de tudo lá. Eles recebem a todos, tá? Então, por favor, tira essa questão da cabeça. É sim um território de paz. A Jordânia tem um acesso impecável. Eles têm um aeroporto que foi até renovado há 10 anos atrás, 8 anos atrás, que é incrível, super bem estruturado e recebe voo das Américas, da Europa, da Ásia, da África, de todos os cantos do mundo. Então, para chegar lá, opções é o que não falta. Não precisa só pensar que tem que ser fronteira.
pode ser por ar, por fronteiras e tudo mais. E outra coisa, quando se fala de Petra, mais uma vez, Petra merece todo o crédito. Sim, como um destino incrível, mas a Jordânia tem uma diversidade incrível. E eu falo assim, não é brincadeira quando, ou exagero, quando eu te falo que a cada 30 minutos que você viaja na Jordânia, você passa por uma civilização diferente, por uma natureza diferente, por um ambiente completamente diferente. Na Jordânia, todas as civilizações do sétimo, último milênio passaram por lá. E você vê essas ruínas, você vive essas ruínas, você sente essas ruínas. De norte a sul do país, é um país pequeno, você atravessa ele em 5 horas. De norte a sul do país, tem muita coisa para se ver, muita riqueza e uma diversidade inigualável. Lembra do bucket list? Para você conseguir checar tudo, essa diversidade é necessária. E lá na Jordânia se tem. Então, já que vocês sabem, eu vou fazer o seguinte, para poder adressar um pouquinho dessa diversidade e não me estender muito, a gente escolheu alguns segmentos para mencionar. Lógico que a parte histórica e cultural da Jordânia, né, como eu falei, é um museu a céu aberto. A cada 30 minutos você vê uma civilização diferente, você vive uma civilização diferente. Então, vamos começar com cultura e história. E daí chega Petra. Eu vou, né? A gente tem que se entender. Então, se vocês entendem de Petra, eu vou falar de Petra. E Petra é o tal negócio. A gente tem aquelas... eu escuto mordendo os lábios até, né? Eu tenho um cliente indo para Petra por um dia, como eu faço, onde eles vão? Nem respondo, não vou responder. E por quê? Porque, gente, não se faz isso com uma pessoa que foi do outro lado do mundo e chegou lá em Petra e passou por essa SIC, né, a GOG que eles têm. Então, imagina que da entrada do Visitor Center até esse SIC dá mais ou menos 1,5 km. Você vai andando, vendo alguns templos, algumas escavações, vai pelo caminho, vai entendendo como os nabateus chegavam ali e usavam aquele sítio arqueológico, né, aquele lugar. E daí quando você chega no SIC, você passa pelo SIC, você vai chegar no tesouro, tá? O pessoal que chega na hora do almoço, mais ou menos, porque veio dos vizinhos, dos países vizinhos, eles vão chegar e vão conseguir ter tempo só de chegar no tesouro, porque tem esse 1,5 km para andar. O tesouro é, sim, incrível, mas é onde tudo começa. Petra é depois do tesouro. O tesouro, na verdade, eu não sei quem sabe, a Petra não é uma cidade, né? Era um cemitério. O tesouro era um túmulo que foi feito pelos nabateus pro rei Aretas III, que acabou morrendo antes do túmulo ficar pronto, porque demorou mais de 43 anos para eles fazerem esse túmulo. E o interessante do povo nabateu é que eles eram nômades, né? A gente, quando viaja, a gente não aprende um pouquinho, se influencia um pouquinho por cada cultura que a gente passou e vivenciou. Os nabateus eram exatamente isso, os nômades. Então eles iam e pegavam um pouco do melhor de cada civilização que eles estavam passando, se influenciavam com aquilo e construíam, carvavam em Petra, isso, e você vê esses detalhes. Enfim, quando você começa, é onde começa Petra. Quando você chega no tesouro, tem muito mais para ser visitado. Tem até, por exemplo, os nabateus, uma época o pessoal os romanos chegaram lá e fizeram, tem um anfiteatro que não foi feito de blocos que nem os romanos faziam, foi cavado. Cavado não, esculpido. Esculpido. Escavado. Escavado, esculpido. Esculpido. Então, assim, é uma riqueza de lugares, de templos, de monumentos para se ver, que é muito sacanagem deixar o cliente ir até lá e voltar. Então, a partir de agora, mínimo 2 noites em Petra, 2 noites em Petra, uma que talvez você chegue, né, que você está chegando de viagem e pode pegar o Petra by Night, que é eles falam que o Petra by Night você sente Petra e de manhã você vê Petra, né? E depois no dia seguinte explorar o sítio arqueológico de uma maneira intensa, integral, completa. Outra coisa, não esquece, a Petra é um sítio da Unesco. Então tem limites de
pessoas que podem entrar por dia. O risco é imenso quando você manda teu cliente por um dia, porque quando ele chega lá, talvez ele não vai poder entrar. E já teve muitos grupos que não puderam entrar e não tem quem vai fazer entrar. Não adianta pagar, não tem jeitinho brasileiro lá. Então, assim, também é um outro ponto que você tem que pensar. Quem está vendendo Petra um dia aqui? Quem já vendeu Petra um dia? Nunca mais, né? Não vendi Petra, vendi o destino, mas... Foi um dia? Foi o day tour? Ou foi... Dormiram. Ah, então tá. Então já estamos falando. Ninguém vendeu um dia Petra aqui. Vocês estão morrendo de vergonha, né? Claro que sim. Mas nunca mais vai, né? Então tá bom. É isso que eu queria escutar. Era isso que eu queria ouvir. Gente, além de Petra, que nem a senhora mencionou, Amman. Amman é um lugar lindíssimo e riquíssimo culturalmente, tá? É onde você realmente entende a essência do jordaniano, uma gastronomia impecável. E além de ser uma cidade muito única, Amman, ela foi construída nas colinas, né? Então, assim, ela é toda feita de pedra, o limestone, calcário, não é? Calcário, pedra calcário. Então, ela é toda branca e ela também tem essa parte histórica muito forte. Amman, quando você vai na cidadela, você vê as ruínas da época que Amman era chamada Filadélfia. Amman foi uma das decápolis da civilização greco-romana. E é muito lindo. Quando você chega nessa cidadela, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em Amman, e na Jordânia, na verdade, é ir para a cidadela no final do dia. Lá você tem museu, você tem um castelo da época dos Umayyads, dos otomanos, você tem a Filadélfia da época greco-romana, você tem várias partes para se visitar. E ela está bem no alto de uma colina, perto da cidade antiga, e antiga mesmo, tá? De milhares e milhares de anos, né? Milhares e milhares de anos. E daí quando você chega lá, começa o pôr do sol, e começa lá de cima, todas as mesquitas chamarem para reza. E você tá lá em cima, nesse lugar completamente alucinante, escutando aquilo, entendendo aquilo, é alucinante. É realmente um momento que te traz muita inspiração, muita compreensão desse nosso mundo, independente da sua crença, independente do seu querer. Perto do leste, a caminho do Iraque, e você tem vários castelos perdidos no meio do nada, mas te contam muito pelas artes. Quando você entra nesses desertos, eles têm um monte de pintura a fresco que conta muito as artes dos Umayyads, que foi a primeira civilização muçulmana, e você entende muito deles por aí, pela arte, pelas crenças que eles defendem. E daí você chega mais no norte de Amman, uns 45 minutos viajando, você chega em Jerash. Jerash é outra cidade super bem conservada e preservada da época dos gregos romanos. É também uma da Decápolis. Foi uma da Decápolis. E pensa assim, ó, gente, naquela civilização que foi uma das mais porretas que a gente teve, né? A greco-romana, super forte, super influente, super abrangente e complexa. Das Decápolis, 3 estavam na Jordânia. 3. Então, olha a importância desse território e olha como culturalmente é rico. Amman, que era Filadélfia, Jerash, aqui, e tem um cais que é mais para o norte ainda, tá? É lá perto do Mar da Galileia. E daí você vai descer um pouco, sair de Amman, vai descendo. E aqui quem viu aquele filme das Cruzadas vai entender a grandeza desse castelo, a importância desse castelo, o castelo de Kerak, que foi muito fundamental na época das Cruzadas. E ali eles contam a história também. Então, assim, isso são alguns exemplos. Lógico que tem muito mais. Estou morrendo de frio aqui, eu vou pelo meu chale. Eu estou ficando com frio.
ar-condicionado aqui. Não, isso são alguns exemplos. Lógico que tem muito mais ruínas espalhadas pelo país. E daí, com certeza, os DMCs podem mostrar para vocês, dependendo do dia, do tanto de dias que vocês têm para visitar o destino. Mas, além da parte cultural e histórica, é muito importante mencionar essa parte da natureza. E é muito intrigante, eu acho, a diversidade natural da Jordânia. Gente, a gente está no meio, mais uma vez, no meio do Oriente Médio, onde muito é deserto, mas a gente tem nossos vales férteis lá no norte. A gente tem o ponto mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar, no Mar Morto. Sim, temos o deserto, mas a gente também tem um monte de termas espalhados e vales incríveis pelo país. Então essa parte da natureza é fortíssima também. E o que a gente sabe com uma natureza linda, o quanto os viajantes não são inspirados durante a estadia deles por lá, né? Daí eu vou começar pelo Mar Morto. O Mar Morto, ponto único, e por vários motivos. Primeiro, pela densidade da água, né? 400 metros abaixo do nível do mar. É o único lugar que você consegue realmente flutuar por causa dessa densidade. A outra coisa, como vocês também, eu tenho a comprovação viva aqui, que eu pareço 22, é muita lama do Mar Morto, os minerais. Acredito que todos vocês concordam, eu também. E é realmente um lugar único. Lá no Mar Morto, eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, e que também por experiência própria eu sei que é verdade, o tanto de oxigênio que você tem no Mar Morto é mais do que... Sabe quando você vai para um hospital e te coloca uma máquina de oxigênio, você ganha acho que 12% a mais? No Mar Morto é mais que isso. Então, assim que você chega lá, vai 2 belas respiradas, ou tá meia hora lá, você já sente a diferença no teu corpo com relação a isso, o oxigênio dentro de você. Eu adoro, para curar a ressaca é uma delícia. Você chega lá, respira fundo, você tá pronto para outra, né? E outra coisa, bom, eu vou aproveitar para falar aqui do Mar Morto, porque senão eu esqueço depois e a Renata nunca me lembra que eu tenho que falar. Mas, o que acontece? O Mar Morto, a gente tem o Mar Morto na Jordânia e o Mar Morto em Israel, concorda? Gente, é o mesmo mar, os dois estão mortos, é o mesmo, igualzinho. O do mar não tem diferença alguma. Hã? Um de um lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro. A gente tá no mesmo local. Só que lado é o melhor? Da Jordânia. Óbvio. Não, mas é verdade mesmo. Então, é isso. Não é porque a gente está num evento da Jordânia. Adoro, tá vendo? É verdade. Assim. Mas eu vou dar 2 razões. Esquecem que eu já fui 80 vezes pra Jordânia e sou uma apaixonada jordaniana de coração. Esquecem isso. Vou dar 2 razões porque eu acredito que o da Jordânia vale muito mais a pena. Primeiro é que Israel já tem um turismo pegando fogo, super bacana, há muitos e muitos e muitos anos. Eles dão show de turismo, ninguém discorda disso. Só que a infraestrutura deles também são de muitos, muitos, muitos anos, que ainda são bem mantidas, excelentes, mas foram construídas há 40, 50 anos atrás, bem mantidas. Só que o Mar Morto está evaporando, está diminuindo. Então, aqueles hotéis, resorts que foram construídos 50 anos atrás, a maioria deles lá no Mar Morto, ou 30, ou 20, que seja, eles, para você chegar até a água, às vezes você tem que andar muito, muito. Tem hotéis que você anda, tipo, 1 quilômetro para chegar na água, para flutuar, passar sua lama para parecer que nem eu, 22 anos. Muito. Quando você está com família, quando você está com amigos, quando você está com crianças, tal. Toda essa logística. Todos os resorts da Jordânia são novíssimos. Eu acho que o mais velho tem 10, 15 anos. Todos estão na beira da água. Você sai do spa ou do seu quarto já na água do Mar Morto. Bem prático, bem bacana. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante. O segundo ponto, e para mim o ponto mais incrível que é que quando você está no Mar Morto, eu valorizo muito um pôr do sol. Eu dou muito significado para o pôr do sol, porque eu acho que essa época é a hora do dia que você digere e entende tudo que você pegou naquele dia, tudo que você passou. E é uma boa hora para você se inspirar, analisar, deixar a natureza te levar. Então, para mim,
pôr do sol é muito importante. E o que acontece no Mar Morto, gente? No Mar Morto, você senta pro mar e o sol se põe em Israel. E quando o sol começa a se pôr em Israel, muitas vezes, porque normalmente o tempo está muito bom, você consegue ver as torres de Jerusalém. Enquanto você vê as torres, os kibbutz estão acendendo. É alucinante. É um dos melhores, mais intensos e mais inspiradores pôr do sol que o teu passageiro pode ter. Pelo menos foi que eu tive também. Então, assim, e lá no lado de Israel não tem pôr do sol, porque o sol não se põe aqui, se põe aqui. Então, assim, nitidamente, se você vai adicionar no itinerário Mar Morto, pensa com carinho todos esses itens. Tem algum que eu perdi que você também adicionaria? Ou para você também esses são... Eu acho que o lado da Jordânia é um pouco mais elitizado, né? Também. Até porque são mais novos, né? Tem menos gente, né? Então acho que você tem como aproveitar a natureza mais intensamente, né? Do que do lado do Israel. Isso é verdade. Fora tudo que está do lado lá do Mar Morto, que a gente também pode aproveitar para visitar. Dana é uma reserva natural lá da Jordânia, incrível. Está num vale maravilhoso com as montanhas rochosas. E o que eu gosto de Dana, assim, para quem gosta de natureza, é um caso super premiado de sustentabilidade. As mulheres lá da vila decidiram que precisava desenvolver a vila de algum jeito. E elas se uniram para desenvolver turismo. Então elas que criaram as habitações, elas que criaram toda a parte de hospitalidade, elas que começaram a fazer os handcrafts de lá. E hoje é um dos lugares mais visitados e preservados da Jordânia, com vários prêmios, e é muito lindo mesmo. Main é onde estão as termas, perto do Mar Morto. Então, do Mar Morto você também consegue ir para as termas de Main. Wadi Mushab, também do ladinho do Mar Morto, em Wadi Mushab você tem um canyon igual de Petra, só que é na água. Então, muito bacana. E ela, ao invés de esse canyon terminar no tesouro, que nem Petra, termina numa cachoeira. E é muito lindo. Fora várias reservas naturais que tem pelo país inteiro, com flores bem icônicas lá da Jordânia, como Black Eyes, os animais selvagens de lá, o Onyx, né? E quando se fala de aventura, né? É engraçado, porque a aventura todo mundo pensa que é só a parte mais extrema, mas, gente, eu acho que a Jordânia, por si só, é uma aventura. O país, essa diversidade, essa complexidade de atrações faz com que... Tenho que parar de falar? Parou? Acabou meu tempo? Essa complexidade de atrações, de experiências, realmente faz da tua estadia lá uma grande aventura. E para mencionar alguns dos lugares, eu sou também muito suspeita, até as meninas deixaram eu colocar só um slide de Wadi Rum, porque quando eu começo a falar de Wadi Rum, eu me perco, eu fico no mínimo uns 30 minutos. E porque realmente é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Eu acho que essa beleza não é só... essa descrição não é só da beleza, mas também da magia que tem aquele lugar. É realmente mágico. E lá você realmente, quem viu o filme Lawrence of Arabia, Lawrence da Arábia, é o Wadi Rum, até aquele The Martian, Perdidos em Marte, também foi filmado lá. É um cenário absolutamente incrível, onde você pode fazer escaladas, balão, paraquedas, o jipe, e melhor que tudo também, passar a noite lá. Com certeza tem que passar a noite lá. Tem campos mais rústicos, mas tem campos completamente luxuosos, super estruturados, e vale muito a pena, porque lá, independente se você está no camping rústico ou estruturado, luxuoso, eles te trazem a cultura, eles te apresentam a cultura dos beduínos, eles são povos extremamente hospitaleiros e incríveis mesmo. Lá em Wadi Rum você tem que passar a noite por outro motivo, que para mim também é o melhor. As estrelas. Então, quando tá sem lua, você não consegue nem conversar de tanta estrela e estrela cadente passando.
E quando tá com lua, parece que tá dia, porque aquela lua deixa aquele lugar extremamente iluminado. Mas eu, como sou muito gulosa, eu ia falar que tem o melhor ainda. Tem uma comida que eles fazem lá na Jordânia, os beduínos fazem no deserto, que se chama zarbe. E todo passageiro tem que experimentar. O que eles fazem? Os beduínos, eles cozinham o carneiro, ou até frango, se for uma opção do passageiro, e legumes, e batata, o arroz, embaixo da terra, com o calor do sol. E assim, quando você chega para comer e você sente aquele cheiro, você não sabe de onde está vindo, e de repente começam a tirar areia de todo canto e vem a sua comida de fora, é alucinante o cheiro, o processo, a tradição e, lógico, a comida, o sabor. Mujib, aqui tá onde eu falei que depois do cânion chega a cachoeira, lugar para fazer rapel, que é muito lindo e muito procurado. Dana, os trekkings e os trails. Por sinal de aventura, tem um programa agora que chama Jordan Trail. Sabe que nem a gente tem o Caminho da Fé aqui? Que é muito bacana? E eles têm lá, chama Jordan Trail. Você atravessa o país de norte a sul, ficando em hospedagens de locais, experienciando, andando, tá? E uma das partes que você anda muito, que você tem várias caminhadas incríveis, também é por Dana. E Aqaba, ao final dessa parte, assim, mais aventura, eu queria mencionar Aqaba. Aqaba, a gente divide, Aqaba é um ponto, onde está o Mar Vermelho, né? E é um ponto onde você tem, de um lugar você vê 4 países, Israel, Eilat, Sharm el-Sheikh, Taba, em Egito, Arábia Saudita e Jordânia. Um cruzeiro lá é maravilhoso, o lugar é maravilhoso e mergulho lá é intocável, é lindo, é realmente necessário, realmente inspirador. E mergulho a gente sabe que é um mercado muito bom. Talvez a pessoa não vai até lá só para mergulho, mas quem gosta e adicionar isso no itinerário, uma visita, já está lá, explora o país ao todo, né? E daí um pouquinho para mencionar um pouco mais, vamos falar do turismo, dessa parte espiritual, religiosa. Gente, eu falo uma coisa, eu gosto de usar um pouco de exemplos próprios, até eu me exponho um pouco mais do que eu tenho que me expor, às vezes, porque eu acho que a gente consegue se relacionar, se entender melhor com exemplos próprios, tá? Eu sou criada católica, né? Porque minha família é. Mas eu não sigo. E o que acontece é que quando você está na Jordânia, você entende, até pelo jeito que eles veem religião, essa tolerância, esse respeito que eles fazem questão que prevaleça no país, você vê de um outro jeito. Essa parte da religião você vê como uma parte espiritual muito forte, muito rica. Lá na Jordânia, eles não querem disputar, falar aqui que é aqui que é Terra Santa, aqui que não é, aqui que tem que ser, aqui. Eles não querem. O que eles querem é dar para vocês essa oportunidade de experienciar o que eles têm lá para oferecer. É isso que eles querem. E lá tem muito, 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 tanto do Antigo Testamento como do Novo. Quando você chega lá, um dos sítios bíblicos mais importantes da Jordânia é Monte Nebo, que é aqui onde tem essa igreja e até essa arte. Ai, gente, lembra daquele pôr do sol se põe? É esse aqui, ó. É esse aqui, você tá vendo como é? Imagina lá de frente. Mas aqui a gente está em Monte Nebo, lá no alto. Essa arte, eles acreditam que esse lugar é o lugar que Moisés se ergueu, né? Ficou de pé e avistou a Terra Prometida, a Terra Santa. E diz também que é onde ele está enterrado. Nunca ninguém achou, não se sabe, mas é o que diz. Em 2000, quando o Papa João Paulo II foi para lá para reconhecer o sítio, né, como o sítio onde Moisés avistou a Terra Santa, um artista incrível fez essa obra de arte que representa o cajado de Moisés e Cristo, né, para fazer a passagem do Antigo Testamento para o Novo, tá? Um lugar realmente lindo. E uma coisa, sabe aquela igreja que eu mostrei, essa aqui? Hoje o frei principal é um brasileiro.
E ele adora receber os brasileiros, conversar com os brasileiros, às vezes faz a missa também, então é muito bacana. Então esse é Monte Nibo. Logo do lado de Monte Nibo tem Madaba, que é da época da civilização bizantina, dizem que é uma das primeiras civilizações cristãs, né? E os bizantinos, o que eles faziam? Madaba eles chamam da cidade de mosaicos. Os bizantinos, tudo eles ilustravam com pequenas pedrinhas, os mosaicos. Então lá, por exemplo, em Madaba, você tem na igreja de São Jorge, o piso da igreja é um mosaico de mais de 2 milhões de peças que mostra a Terra Santa. Aqui é um zoom, tá? Mas aqui você vê a parte de Jerusalém, mas o mapa mostra Líbano, Jordânia, Palestina, toda a Terra Santa, toda a Terra Santa como um todo, onde passaram Egito, Monte Sinai, enfim. Super válido visitar. E aqui é a Betânia, além do Jordão, do lado do Mar Morto, também um outro lugar para se visitar enquanto está no Mar Morto, lá na Jordânia. Betânia, além do Jordão, tem um sítio também do outro lado em Israel. Mas o que aconteceu? Quando a gente assinou Jordânia assinou o contrato de paz com Israel em 94, daí começou a tirar as minas que tinham na fronteira. As minas que tinham na fronteira. E aí, e nesse específico ponto, acharam ruínas de pelo menos 7 igrejas que foram construídas no mesmo lugar. Elas eram construídas, daí vinha enchente, derrubava tudo, daí iam lá, os fiéis construíam de novo, daí vinha enchente, derrubava tudo, vinha os fiéis construíam, enfim. E daí entendeu-se, por muitas pesquisas, muitas escavações, que essas escadas eram escadas onde realmente João Batista batizou Jesus, tá? E hoje é possível visitar, e foi também em 2000 que o Papa João Paulo II reconheceu o sítio como sítio de batismo de Jesus. E vocês não sabem, mas o que eu acho mais lindo desse sítio é, mais uma vez, o posicionamento da Jordânia como tolerante e respeitoso. Essa área que é onde o cristianismo começou, né? O cristianismo começou quando Jesus foi batizado. Ela é uma área enorme, lindíssima. E o que o governo da Jordânia fez? Ela abriu para toda a denominação cristã, seja ela protestante, ortodoxa, católica, ter a sua igreja lá. E as igrejas estão lá. Então você vê, num país muçulmano, num país que respeita demais todas as religiões, todas as crenças, e que tem esse lugar onde ele tem que ser aberto para todos, tá lá e realmente abrindo esse lugar para todos. Então tem igrejas lá que você pode, eles fazem, você não tem uma católica que está ficando pronta, uma catedral lindíssima, né? Eu acho que fica pronta agora em maio também. Enfim, um sítio que pode ser visitado, usado por todos, tá? Aqui é o Rio Jordão, que eles também fazem, tem muitos grupos que fazem batismo lá, ou pessoas, turistas que vão lá e colocam água santa. Outro sítio interessante é Mukawar, né? Que eles acreditam ser onde João Batista foi decapitado. Então, muitas coisas, esses são para mencionar alguns, mas tem vários lugares lá na Jordânia que foi onde Jesus performou milagres, enfim. Os mais experts, né? Os mais informados nisso vão saber aproveitar um pouco mais dessa parte bíblica. Fora isso, eu sempre fico muito lisonjeada quando um jordaniano fala do brasileiro. Que nem o Majed falou agora, né? Que ele está impressionado com o povo brasileiro. Porque, gente, se eles que são genuínos ao máximo, que são hospitaleiros ao máximo, acham a gente, tem essa sinergia, eles são muito acolhedores, são realmente genuínos. É do ponto de seguinte, toma cuidado, quando um jordaniano, você vai falar com um jordaniano, e ele pergunta pra você, oi, tudo bom? E você fala, tudo, tipo, how are you? I'm okay. Ok? O que aconteceu? O que tá fazendo? Vem aqui, toma um chazinho, toma um cafezinho, me explica. Não pode.
eles querem genuinamente saber participar. Ou então, do outro jeito, eu falo, eu brinco que eu não tomo café no café da manhã na Jordânia, porque durante o dia eu vou tomar uns 5, 6. Porque você pergunta para qualquer jordaniano alguma coisa, eles falam, vem cá, vamos tomar um café. Toma um café, daí apresenta a esposa, apresenta os filhos, daí você já esqueceu que era quando você pergunta de novo, vem outro café, e daí você vai tomar café com outra pessoa. É desse tipo de hospitalidade que eles têm. Algo realmente genuíno que te ensina muito todos os dias lá. Comida é incomparável. Acho assim, a gente tem a sorte de ter uma tradição árabe muito forte aqui no Brasil, né? Então a gente está acostumado. Agora imagina quando você chega lá e tem tudo isso fresco, do bom e do melhor. É difícil. Eu normalmente faço apostas. Quantos quilos eu vou engordar? Em 5 dias de viagem, normalmente uma média de 3 quilos para 5 dias. Mais ou menos. Quando eu obedeço, né? Quando eu me controlo. E assim, a infraestrutura hoteleira de alto padrão, em todos os lugares do destino você tem redes incríveis, você tem Four Seasons, Sheraton, Ritz-Carlton, Marriott, Kempinski, Movenpick, Hyatt, você tem todas as redes, as marcas que te deixam tranquilos no Intercontinental, no país inteiro. E até que nem eu comentei agora, até no deserto você tem a opção luxo e rústica hoje em dia. O que eu queria falar aqui rapidinho, a gente já está acabando, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui rapidinho para vocês? Aqui é o mapa da Jordânia, que eu vou rapidamente passar por cima dele. Mas eu mostro, vocês podem ver aqui no escrito, que a gente fez tranquilo um itinerário de 8 dias, 10 dias e até 12 dias na Jordânia. É possível. E você vai ver que a gente não repete os lugares em 12 dias. A gente vai agregando outras experiências, outros lugares, tá? Então, assim, isso eu estou ilustrando aqui para entender, a Jordânia não é puxadinho. Não pode ser só Petra. Não pode. Tem muita coisa que pode agregar o viajante quando está lá. Então, por exemplo, vamos fazer um acordo? Eu quero um acordo agora do mínimo. Você acha que 8 dias não tem? Porque eu estou vendo muita gente hoje em dia, a gente está vendo que os viajantes, principalmente aqui do Brasil, eu estou vendo uma tendência que as pessoas estão entendendo que viajar está muito possível. Então, não era que nem era 10 anos atrás, eu vou viajar, eu já quero fazer tudo, faço 27 países em 10 dias, porque não sei quando eu vou viajar de novo. Não tem mais isso, gente, não tem mais isso. As pessoas sabem que vão viajar de novo ano que vem, que vão priorizar isso e que é possível. Então, as pessoas querem descobrir cada local de uma maneira mais intensa, mais completa, tá? E quem tem chance de ficar mais tempo na Jordânia, ótimo, tem dicas incríveis aqui. A gente tem como dar mais dicas ainda. Mas quem quer combinar de todo jeito, independente se é o destino, que não tem que ser só Israel, Egito, pode ser com Emirados, pode ser com Marrocos, pode ser com a Turquia, pode ser com a Europa, com França, combina com França, com Líbano, pode ser com Portugal, pode ser com Itália, pode ser com o que você quiser. Você pode combinar se quiser. Mas eu falaria o seguinte, a gente vai fazer um acordo. Que a partir de agora, mínimo são 8 dias. Adoro você. Adoro. Eu ia dar um pouco menos, mas eu acho que mínimo 6 noites. Por quê? O que eu penso assim? Para dar aquela experiência, aquele gosto bom pro teu viajante, pro teu cliente voltar alucinado, quase te beijar na boca. Começa em Amman ou, enfim, depois a gente vê as fronteiras, tá? O que eu vou fazer de cima para baixo, mas você pode fazer a mesma coisa de baixo para cima, tá? Chegou em Amman você passa um dia em Amman, conhece, vai na Citadel, passa o final do dia lá, experiência isso, conhece os restaurantes, vai na cidade antiga. Daí no dia seguinte, vai lá pro norte, vai visitar Jerash, tem um restaurante incrível do lado de Jerash também. Dá um pulinho em um cais, se conseguir, vai e volta. Então, aqui já deu 2 noites. No dia seguinte, você vai acordar, no terceiro dia, vai acordar, vai passar por Monte Nebo, Madaba,
visitar, né, aquela parte espiritual, e tem que passar, tá no caminho. Se acredita em religião ou não acredita, tem que passar. O cenário é incrível, tem que passar. Vai e tal. Chegando aqui, dependente, tem um restaurante em Madaba, que os DMCs não querem que eu fique falando todos os detalhes, porque eu dou mais trabalho para eles, mas é Harad Shaduna, delicioso. Aqui só você engorda 1,5 kg. Daí passa, desce, passa por Kerak, se tiver tempo, depende da época do ano, isso eu vou concordar. Porque, cara, Kerak, dependendo da época do ano, se você for no inverno, ele fecha mais cedo, daí você não consegue, porque você vai pelo caminho Estrada dos Reis pra lá. Então ela demora um pouco mais. Mas se for primavera, verão, outono, dá. E daí vocês passam aqui, passam em Kerak, vê o Castelo da Cruzeiro, vai chegar à noite pro Petra by Night e fica em Petra. Ficou lá, viu Petra by Night, no dia seguinte você visita Petra, sim, do começo ao fim, até o monastério. Tem que ir no monastério, é o lugar mais lindo de Petra, assim, alucinante. Tem que ir no monastério. Você não foi? Você foi já? Maria, desenho. Tem que... Chegou perto, mas não subiu os 800 degraus. Tem 800 degraus para subir, mas vale cada degrau. Vai respirando e sempre vale cada degrau. Passou a segunda noite aqui, daí tem que ir para o deserto, explorar aquele deserto, tem que fazer o 4x4, tem que fazer passar a noite no deserto, e daí no dia seguinte vai para Aqaba, dá aquela liberada, tira toda a areia no Mar Vermelho, experiencia aquele lugar maravilhoso, também com restaurantes ótimos e hotéis ótimos e praia maravilhosa, um cenário lindo, porque aquele mar azul royal com aquele vermelho das montanhas atrás, e daí volta e 2 noites no Mar Morto para voltar aparecendo 22, que nem eu. E aqui tem também os outros sítios. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8. 8 noites, eu falei 6. Péssima de matemática. Tá, qualquer coisa faz um aqui. Mas, gente, vocês entenderam as possibilidades? De 6 a 8, 9, 10. Tá? Dá. E tem muita gente que, se for combinado, por exemplo, a gente tem 3 fronteiras com Palestina e Israel. Então, por Eilat você pode entrar, pelo norte, lá perto de Tel Aviv, você pode entrar, perto do Cida Galileia, e tem aqui, perto do Mar Morto, você tem mais uma fronteira que é de Allenby Bridge. Tá? E outra coisa, mas tem as fronteiras, você entra pela fronteira, dá pra ter visto em 2, Allenby não normalmente. Essa aqui, da parte do Mar Morto, perto de Bethany, ela tem horários diferenciados, tá? O que eu sugiro também para ter paz e ser rápido, tira, vocês estão, quem vai, principalmente aqui de São Paulo, o consulado aqui na Paulista, eles são incríveis, um time super eficiente, tira o visto lá rapidinho, já chega sem problema nenhum a logística que você vai fazer, tá bom? O que eu ia falar? Ia falar, para chegar lá, a gente tem a Turkish Airlines, que está sendo um super parceiro da gente nesse roadshow, com voos bem bacanas. Tem também Emirates, Qatar, British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, Alitalia, enfim, várias opções. Tem também a nossa empresa, então tem a Air Maroc, que está começando no mês que vem, e tem a Royal Jordanian, que também tem codeshare com em várias cidades da Europa, que dá para fazer tranquilo o acesso, tá? Então, acesso é muito fácil e de todos os lados, então dá para ser bem criativo. Gente, a gente tem, como vocês sabem, a GVA tem um escritório virtual, o Biromundo, tudo tá lá disponível para vocês, tudo que a gente desenvolve, conteúdo, fotos, vídeos do destino, tá lá para vocês acessarem, não tem que pedir permissão, é pegar, usar. E a gente também tem o GVA e-Learning, essa é uma nova plataforma que a gente lançou, acho que faz 2 semanas. O curso da Jordânia já está lá prontinho, é só acessar, tem webinars, tem até uma parte que a gente está adicionando para vocês tirarem dúvida de itinerários, pegar sugestões, tipo uma consultoria para dar umas dicas do destino, tá? Fora isso, as nossas mídias sociais.